Sejam bem-vindos ao SOC da Cypher. Estamos aqui hoje para vos dar a conhecer o nosso serviço de Management Detect and Response, que é fornecido aqui a partir do nosso SOC, por isso nada melhor do que este espaço para vos mostrar e também dar uma ideia, um exemplo real, de como fazemos este serviço. O meu nome é André Pinheiro, sou responsável de Ciberinteligência, comigo tenho o Gonçalo Amaro, responsável da MSS. Estamos aqui os dois, pois isto é um serviço que envolve as duas áreas, ou seja, todas as competências que o nosso SOC tem. Para quem não conhece a Cypher é a marca da divisão de cibersegurança da Prosegur, do grupo Prosegur. Aqui em Portugal temos a operação vem da origem da empresa Dogneris, que era uma empresa dedicada maioritariamente à resposta a incidentes, desde 2010. Em 2016 integramos então o grupo Prosegur, que continuou, tem crescido de forma orgânica e não orgânica, com a integração de várias marcas, entre elas a Cypher, foi decidido criar então uma marca global e então, a partir dos finais de 2019, começámos a apresentar todos ao mercado como Cypher. Provavelmente já ouviram falar da Dogneris, da Cypher não tem. Mas este é o nosso novo nome e é com este que estamos a trabalhar atualmente. Agora, falando e indo diretamente à nossa apresentação e falando um bocadinho do Management Detection and Response, às tantas, Gonçalo, começas aqui a explicar o que é isto do MDR. Muito bem, obrigado André. Bem-vindos a todos mais uma vez aqui ao SOC. É um prazer poder estar a falar convosco aqui hoje. Obrigado pelo vosso tempo. Como o André disse bem, a nossa ideia é mostrar-vos um bocadinho a nossa perspectiva sobre o MDR, em que é que este consiste, qual é que é a vantagem de adotarmos uma solução que englobe tanto a área da MSS, Managed Security Services, como a área de ciberinteligência, e onde é que nós ganhamos nesta sinergia, portanto. Como o André disse, o MDR é algo que é composto não apenas por tecnologia, ou seja, aqui o desafio é conseguirmos uma solução que não se baseie apenas naquilo que nós adquirimos para a nossa infraestrutura, ou seja, não interessa apenas se compramos a firewall do fornecedor A, o fornecedor B, o fornecedor C, não interessa se temos um EDR do CrowdStrike, da CyberReason, ou seja qual for, o que queremos mostrar aqui hoje é, independentemente do fornecedor que nós escolhemos, como é que nós devemos combinar estas tecnologias para garantir que a nossa equipa de monitorização, o nosso SOC, não é? seja este ou seja aquele que vocês construírem nas vossas organizações, ou dos quais fizerem parte se trabalharem num SOC, garantir que este SOC tenha os instrumentos necessários para encontrar ameaças e poder dar resposta, que é uma das coisas também principais neste MDR, é que vai fazer face a um desafio que temos muitas vezes nesta área de serviço de segurança, que é a capacidade de detectar, mas depois até a resposta a haver um grande ato, um grande espaço de tempo que não deve existir. E o MDR permite-nos agir mais rápido sobre essas ameaças. Como tal, para o fazer, o que nós tentamos é ter uma simbiose de tecnologia que abraça as diversas áreas em que pode ser detectada uma ameaça, a nível de rede, com mecanismos como aquela que trazemos aqui hoje num cenário prático para vos mostrar isto, como é que este MDR dá ou não resposta a uma ameaça. Pode ser uma OTM, então, pode ser um sistema de email security, pode ser um proxy com capacidade de filtragem de tráfego, de pedidos que os seus clientes, que os utilizadores façam a determinado site ou IP. Portanto, temos esta componente de Network Security. Acrescentamos também uma componente de Endpoint Security, porque apenas se estivermos a monitorizar o nosso perímetro, a nossa rede, pode dar-se o caso de termos dentro da nossa rede um agente já infiltrado, um software malicioso, que ao não comunicar para fora, ao não passar na nossa firewall, no nosso gateway de e-mail, o que quer que seja, não é detectado. Portanto, nós precisamos de algo dentro da rede e em cada endpoint que nos possa informar que há uma ameaça. Precisamos da ciberinteligência, claro, como falámos no início, ou seja, nós não podemos apenas acreditar que a tecnologia e que os senhores que ou estão nos Estados Unidos ou em Israel, ou depende daquilo que nós comprarmos, que vão estar constantemente a alimentar a nossa tecnologia com as ameaças mais recentes. Se tivermos um serviço de ciberinteligência que é muito direcionado para aquilo que nós fazemos, vamos com certeza estar mais preparados para responder às ameaças. Isto processa-se de duas formas, depois o André até vos pode explicar isto melhor, mas tanto se processa ao nível da tecnologia, ou seja, alimentar a tecnologia com os IOCs, com os indicadores de compromisso,
mas também em pré e pós-ataque. Ou seja, é possível que uma ameaça tenha passado por nós e não tenha sido detectada. Contudo, esta ameaça pode ser traduzida em informação nossa leak na Dark Web, pode ser no pré, ou seja, podemos ver um domínio a ser criado para depois nos atacar, ou seja, a ciberinteligência tanto vai agir na tecnologia como também no pré e no pós-ataque, como vamos ver mais à frente. Finalmente, na nossa perspectiva e da nossa experiência no trabalho que fazemos no dia-a-dia, nada disto resulta se não tivermos uma equipa que possa correlacionar estes alertas, ou seja, que ponha esta tecnologia a trabalhar em conjunto, que saiba se está ou não a cobrir aquilo que deve cobrir. Não nos vale nada ter uma UTM se depois tivermos um tráfego a sair por outra via que não o UTM. Portanto, é preciso que haja pessoas que estejam a monitorizar se a tecnologia é adequada e se está ou não a trabalhar na sinergia que se pretende. Pois bem, mas nós pomos tudo isto, né? Nós pomos esta tecnologia, dizemos, ok, eu tenho aqui um agente no meu endpoint, tenho aqui um UTM, tenho tudo, mas o que é que me garante, quando houver um ataque, se ele vai ser detectado ou não? E é isso que nós nos propomos aqui a mostrar-vos hoje. É como é que nós estamos a utilizar o nosso SOC, como é que nós estamos a utilizar os conhecimentos também da nossa equipa de Red Team, nós aproximamos as duas equipas, e como é que nós garantimos que estamos a detectar ataques persistentes, ataques mais complexos. E, André, se quiseres também dar aqui um overview de Sim, como é que claro. fazes Como o Gonçalo estava a dizer muito bem, temos que perceber então como é que este ataque funciona e, obviamente, se a nossa tecnologia, se as nossas defesas estão capazes de perceber que está um ataque a acontecer. Para tal, recorremos muitas vezes àquilo que nós chamamos de Cyber Kill Chain, que é uma cadeia de 7 passos que, de certa forma, caracteriza aquilo que são as ações de um atacante quando invade uma infraestrutura até conseguir, para a sua sorte e para o seu proveito, exfiltrar a informação. Ou seja, há uma fase inicial de reconhecimento, há uma fase seguinte em que vão ser escolhidas então as ferramentas, as armas que vão ser utilizadas para fazer o ataque. Depois então agarramos nesses pacotes, que é o phishing, o malware, vamos fazer a entrega, enquanto atacantes, obviamente, para explorar então as vulnerabilidades que estamos a apontar. Caso consigamos com sucesso essa parte, o que é que o atacante a seguir quer fazer? Quer se instalar na rede alvo, ou seja, ganhar persistência, conseguir manter-se ativo dentro da rede sem perder as suas sessões. Para quê? Para que possa depois comunicar com o ponto central, de modo a que esse ponto central possa enviar os comandos, de modo a que consiga, no final, filtrar a informação. A ciberinteligência é, de facto, muito importante para nos dar, então, novas metodologias, novos tipos de ataque. De facto, conseguimos muitas vezes dizer, olha, há aqui uma nova ferramenta que consegue, por exemplo, chegar a um domínio Windows e conseguir extrair as passwords dos utilizadores. É, de facto, uma técnica bastante conhecida. Estará ali alguns na parte do exploitation e installation. No entanto, esta framework é de muito alto nível, ou seja, não nos era suficiente para conseguir parar um ataque, dizer, ok, este ponto aqui conseguimos parar no installation. Não é suficiente, nem nos dá a granularidade que nós queremos. Especialmente quando estamos a falar em termos de resposta. Porquê? Porque, obviamente, que olhar para uma das 7 fases e dizer, bem, nós paramos aqui, não é granular o suficiente. Nós quisermos ir mais fundo e perceber efetivamente em que zona é que nós conseguimos, com sucesso, detectar e parar no ataque. Porque a verdade é, onde nós pararmos o ataque e quão mais cedo pararmos esse ataque, maior é a nossa segurança e, obviamente, menor é o impacto que esse ataque tem. Gonçalo, por isso utilizámos o ataque, não foi? O ataque, a matriz do mito, precisamente. Ou seja, não vamos apenas, quando quisermos fazer benchmark da nossa capacidade de detecção, da nossa capacidade de resposta, não podemos dizer, ok, já consegui apanhar aqui qualquer coisa a nível da exploitation, portanto está coberto, qualquer tentativa de exploitation está feita. Infelizmente não é assim que funciona. Existem diversas técnicas para explorar esta tática. Não é uma tática porque não faz mapeamento direto, mas vamos dizer que o exploitation seria uma tática de ataque. Existem inúmeras técnicas para poder usar essa tática. E é aí que entra a matriz do ataque, que é precisamente isso, ou seja, vai subdividir aqueles passos da Cyber Kill Chain, que já todos ouvimos falar, em diversas táticas do atacante. Essas táticas têm depois diversas técnicas, okay? Por exemplo, uma intrusão inicial, tanto se pode fazer como um spear phishing, como já falámos aqui, mas também pode ser feito, por exemplo, com uma conta válida.
Infelizmente, todos já vimos contas a serem leak na internet, por serviços como o LinkedIn, como vários outros que foram leak entretanto. E as contas que são leak muitas vezes são as contas que também dão acesso ao nosso tenant do Office 365, da Microsoft, do Google, seja o que for. Portanto, logo aqui temos dois exemplos, duas técnicas no Initial Exploitation. Se nós começarmos a fazer monitorização dos leaks, não estamos preparados para dar resposta a todas as Initial Exploitations. E aqui que a matriz então nos dá uma ajuda. Depois vai fazer este mapeamento e nós vamos poder fazer check a cada uma das técnicas e ver até que ponto é que conseguimos ou não cobrir cada uma dessas técnicas. Estas técnicas, o André já falou um bocadinho da ciberinteligência, porque tanto pode ser pré-ataque como pós-ataque, ou seja, a própria matriz também tem uma componente que também vamos abordar mais à frente, que diz respeito ao pré-ataque, ou seja, são que técnicas é que são utilizadas pelo adversário antes de chegar à nossa rede, antes de poder ser detectado pela nossa UTM, pelo nosso endpoint, por tudo que nós temos na nossa infraestrutura de segurança. E o que vamos fazer aqui hoje então é mostrar-vos precisamente isso. Vamos mostrar como é que nós estamos a mapear um possível ataque na MITRE, como é que nós depois somos capazes de dizer que já detectamos ou não aquele determinado ataque. Aqui temos um exemplo da matriz, não é exaustivo, existem bem mais técnicas, mas o que vamos procurar fazer aqui num cenário prático hoje é arranjar ali uma técnica em cada uma das táticas. As táticas estão ordenadas, ou seja, claro que no ataque real muitas vezes há ali bastante zigue-zague, em que andamos para a frente e para trás, mas o fluxo do ataque irá desde a Initial Exploitation até ao final, até à exfiltration da informação, em que o atacante leva a informação que quer, cifra os dados, dependendo do tipo de ataque e a simulação que é feita. Como disse, aqui temos um cenário montado aqui na mesa, um cenário bastante simples, que procura ser o máximo agnóstico quanto à tecnologia, ou seja, nós não estamos aqui para vos dizer que a tecnologia A, B, C é a melhor. O que nós queremos mostrar é porque é que esta simbiose de tecnologias entre proteção de rede, proteção de endpoint e proteção de cloud é importante numa solução de MDR. Por essa mesma razão, usámos uma stack fully open source, acho que posso dizer. Nós colocámos uma UTM open source aqui nesta caixa, nesta box do UTM, que ali temos, apesar de termos ali o logo da Cypher. Temos um CM também aqui instalado, o CM que aqui colocámos foi o Elasticstack, também um CM que tem uma licença básica free, também existe a licença paga, mas existe a free para que vocês, caso queiram, possam configurá-lo. A nível de endpoint, o que nós temos a nossa vítima vai ser um Windows 10, portanto o que nós temos é o próprio agente do Elasticstack, com uma componente adicional de segurança, que é o Sysmon, em que temos também já alguma configuração neste agente, para nos poder dar alertas mais fidedignos, porque o Sysmon, por defeito, manda-nos muitos eventos. O que nós fazemos é filtramos esses eventos, colocamos tags das táticas e das técnicas que apresentei há pouco, e na demonstração que nós vamos ver é precisamente isso, ou seja, vamos simular um ataque que passa naquelas várias fases e vamos ver de que forma é que a UTM, de que forma é que o endpoint nos dá ou não alertas sobre cada uma dessas fases. E porquê é que é importante ter os dois? Porque o que vamos ver é que um sem o outro vamos ficar cegos em determinadas fases do ataque, que é o que acontece muitas vezes nas organizações. Ou não conseguimos apanhar o início e bloqueá-lo, ou então depois de lá estar ele vai lá ficar meses sem ninguém saber que ele lá anda porque ele não comunica com o exterior. Vamos a isso então. Ok, então vamos lá ao nosso cenário. A ideia, como vos falei, é ter aqui uma máquina vítima. A máquina vítima vai receber, numa intrusão inicial, um fecheiro Excel com uma macro. O André está ali a controlar o Raspberry Pi, que é o nosso atacante, o nosso comando and control, que está a injetar comandos depois na vítima. O primeiro passo pode ser detectado, então, visto que é um fecheiro que está a passar na rede com uma macro VBA, logo aí pode ser detectado pela nossa UTM, ou seja, o nosso UTM, com as regras, com o motor de regras que tem, vai detectar que há algum fecheiro que pode ou não ser malicioso, e lá está daí, mais uma vez, é importante a capacidade para o nosso SOC poder analisar se um fecheiro, apesar de ter uma macro, é ou não malicioso, porque uma macro só por si sabemos que, infelizmente, inúmeras vezes vai ter que acontecer. O nosso Excel vai ter que executar código, depois é algo que nos é muito útil. E é esta balança que nós temos de conseguir fazer entre aquilo que é uma ameaça e aquilo que é um comportamento que tem de ser aceito pelo SOC. Contudo, o que nós vamos ver aqui nesta apresentação é precisamente
o encadeamento de ações que, quando um SOC estiver a olhar para elas, tem de ser capaz de dizer, ok, uma macro é normal, mas não é normal que este utilizador, que nunca faz nada de estranho, a seguir a executar uma macro, começa a tentar contactar com outras máquinas na rede, começa a mudar as chaves de registro do Windows, ou seja, apesar de não haver aqui, como vamos ver, nenhuma ferramenta por si só maliciosa, o indicador de compromisso é uma sequência de eventos que até pode ser um diretor de IT. Quando nós somos um SOC e quando temos uma equipa de CSIRT que está a fazer a análise de um determinado ataque, temos de tentar perceber qual é que é a máquina que está a ter aquele comportamento. Um IT, isto que vamos ver aqui hoje, dificilmente seria normal, mas vamos assumir que até poderia ser. Qualquer outro utilizador da rede dificilmente teria este comportamento no seu dia-a-dia. Vamos esperar só aqui um bocadinho. O André já lançou ali o ataque, já lançou o fecheiro, já fizemos aqui o executar nesta máquina. E ao executar, o que aparece desde logo aqui no final é então um alerta da UTM, como conseguem ver aí no screen share que estamos a fazer. Este screen share então é de facto devido à passagem de um Office com uma VBA. E para além disto, para além desta UTM, este alerta da UTM, da rede, temos também o alerta do próprio EDR. O alerta do próprio EDR muitas vezes já vai ser relativo ao comportamento. O EDR, eu não sei se há pouco expliquei muito bem, a diferença do antivírus para o EDR é que o EDR vai nos dar tudo o que é executado na máquina, ao passo que o antivírus bate apenas em assinaturas. Ou seja, se este fecheiro malicioso já tivesse sido encontrado num ataque anterior, alguém iria publicar a sua hash e o nosso antivírus iria dizer, ok, está aqui uma hash, um fecheiro que anteriormente já foi detectado como malicioso, portanto, toca apagar. Se for um fecheiro novo, se foi algo que foi criado só para este ataque, um antivírus não dá a resposta. E aí que o EDR, the Endpoint Detection and Response, ou seja, está em concordância aqui com o MDR, é aqui que ele vai ser muito útil porque nos vai dizer o que é que ele está a fazer exatamente e cabe-nos a nós decidir se é ou não para bloquear. Como vamos ver também mais à frente, existem EDRs que não têm tanto esta componente de bloqueio, como este open source que estamos aqui a usar, está-nos a listar tudo o que acontece. Existem EDRs que já fazem este trabalho por nós, habitualmente aí já comerciais. Hoje em dia fala-se muito da CyberReason, da CrowdStrike, da FireEye. Ou seja, estes EDRs já vão fazer um bocadinho melhor, vão eles próprios fazer esta análise, esta sequência, vão começar a mapear eventos na matriz e se virem que mais do que XY técnicas são utilizadas, começam a marcar o comportamento como suspeito. Depois isto varia de venda para venda, mas depois duas suspeições já dá origem a um alerta. Se for mais do que X suspeições, não só alerta, mas também bloqueio. Pronto, e tudo isto já é configurável no próprio EDR. Como disse no início, nós, obviamente, na Cypher temos uma stack, temos um conjunto de stacks que utilizamos. Não é o foco aqui, não é estarmos a dizer que esta stack ou aquela é melhor. A ideia é mostrar-vos mesmo o que é o EDR e o que é o TM e como é que eles trabalham em conjunto. Voltando aqui à parte prática, não me chateando muito mais. O que vemos é que o EDR, logo a seguir, detecta um command line, ou seja, a seguir à execução do fecheiro é executado um command line, e este command line, o que vamos ver é que ele está a alterar uma chave de registro. A chave de registro que vai fazer é que da próxima vez que o computador iniciar, não seja o Windows Defender. Isto é um exemplo, claro, vai substituir o executável do Windows Defender por outro executável a correr. Ou seja, o nosso Defender, da próxima vez que o computador arrancar, não vai ser executado e, como tal, uma possível ameaça não iria ser detectada por este. Claro, como vos disse, está ali até some other executable. A ideia não é estar a fazer exaustivamente todos os endpoints. Obviamente, um script tem mecanismos prévios a estes, tentar detectar qual é que é o sistema de proteção que a máquina tem e depois um conjunto, algo tão simples como um conjunto de ifs encadeados em consoante o que lá está, vai ou não, vai apagar ou não, vai desabilitar ou não esse sistema de proteção. Portanto, o nosso ataque começa por fazer isto, e isto na matriz, no nosso MITRE, é logo um conjunto de três técnicas, são estas três que vemos aqui, executadas aqui às 29 e 43 segundos. A seguir, temos também o alerta do Modified Agency, lá está, o Sysmon é um EDR que nos dá mais informação. Se tivermos uma equipa a olhar para ela, excelente. Se não tivermos uma equipa a olhar para ela, se calhar queremos uma solução que não nos lance tantos alertas, nós só queremos um alerta a dizer que está a haver um ataque. Não é? Para esta experiência que estamos aqui a fazer hoje, a ideia é dar-vos o máximo de informação.
Temos então o segundo alerta, que é relativamente ao mesmo comando, a modificação do registro, e finalmente o terceiro alerta, que é relativamente à alteração de uma key do registro e de um novo executável a iniciar com o computador. Entretanto, o André já lançou aqui a segunda fase do ataque. A segunda fase do ataque, como veem também no slide, só avançar aqui estes ataques que já vimos agora. Como veem aqui no slide, a segunda fase é a alteração da forma como o Windows guarda as credenciais quando um utilizador se autentica. Ou seja, habitualmente, se o utilizador se autenticar, nós postar na máquina com um agente não quer dizer que tenhamos acesso à credencial dele, em plain text. Contudo, existe a possibilidade de alterar também mais uma chave de registro, que nos permite, quando alguém se autenticar, recolher essa password e poder usá-la depois, se for uma chave de domínio, imaginamos, do diretor de IT. Isto habitualmente nas Red Teams é o que se espera. Tenta-se fazer o compromisso de aderir uma máquina para depois esperar que alguém com acesso privilegiado se lá autentique lá. E é precisamente o que o atacante faz aqui a seguir, é muito comum. É a fase de Credential Access, em que, pronto, como vemos aqui na imagem, precisamente o que é feito é alterar a chave de registro para que estas passwords fiquem em plain text, e o atacante, quando alguém se autentica, consegue aceder à password correspondente. Falando do ponto de vista do atacante, agora que já conseguimos então fazer essa recolha de credenciais de alguém que se ligou, vamos usar essas novas credenciais para nos tentarmos autenticar noutras máquinas da rede, que foi o passo seguinte, neste caso, que eu já corri e que vamos agora ver. Exatamente. Queres mostrar? Exatamente. Ou seja, vamos imaginar que, como o André disse, sou administrador de IT, isto deve dar para mais máquinas, portanto vou aqui criar um serviço para me ligar a outras máquinas da rede, que é o comum, infelizmente, que vemos muitas vezes. Esta ligação que nós vamos fazer vamos utilizar o PuTTY, que existiria neste equipamento. Muitas vezes não é o PuTTY, porque o PuTTY não existe em todos os equipamentos de qualquer workstation. Poderia ser um RDP, por exemplo, um Remote Desktop, que é uma coisa que habitualmente dentro das nossas redes temos habilitado, mas que temos de ter cuidado, porque se o temos habilitado temos de ser capazes de monitorizar. E isto vale para quase todas as nossas redes, ou seja, nós podemos habilitar tudo o que quisermos, desde que tenhamos capacidade para auditar aquilo que habilitamos e auditar se está ou não a ser utilizado de forma legítima. Passando aqui na demonstração à parte do serviço, então, é gerado um novo alerta. Esse alerta, temos aqui os Remote Services, em que é estabelecida, então, é criado um serviço, lá está, um command line, como vemos aqui neste evento T1059. Estes identificadores são identificadores da própria matriz. Depois é modificado um serviço, na verdade é criado um serviço com um determinado binário, e depois esta execução deste serviço leva então a que seja feita uma comunicação para a máquina 2, aqui, origem-destino, ou seja, para a máquina 2200 da máquina 2100, que é a própria vítima. Pronto, neste caso ela está a tentar comunicar com o TM. Se tivéssemos aqui um AD no nosso cenário, com certeza seria o AD, mas pronto, aqui vocês entendem que é um exemplo e que, como é este, poderia ser qualquer máquina, e iria tentar que todas as credenciais que lhe caíssem e a tentar ligar-se em diversos IPs da rede. Conseguindo este acesso, o que nós costumamos ver é que, de seguida, os passos seguidos, ou seja, na outra máquina a que se consegue o acesso, são repetidos os passos do ataque desde o início. Claro que pode haver algumas flags para o tipo de máquina à qual o adversário chega, mas o que é comum acontecer é que o ataque seja replicado e que vá sendo feito um spawn de máquina em máquina, e até que temos toda a rede com o adversário lá colocado. Isto não tem de ser necessariamente num dia. O que acontece muitas vezes é que isto é disperso num mês, 2 meses, 3 meses, para que a ameaça permaneça sem ser detectada. Porque se esta máquina agora faz um SSH, se calhar nós não vamos dizer nada, ou um RDP, seja o que for. Se fizer 30 ou 40 de uma hora, se calhar vamos detectar. Vamos ter casos de uso no nosso CIEM que o detectam. Portanto, o que os atacantes fazem muitas vezes é que estas conquistas laterais vão sendo feitas ao longo do tempo e muito dispersas para não disparar a alarmista. O passo seguinte, temos acesso à máquina, temos acesso a tudo o que queremos. O que vai acontecer então é que vai ser recolhida a informação do endpoint, neste caso o Windows 10. Vai ser executado um comando, neste caso gera ali 3, 4 eventos, porque
são 3, 4 técnicas da Mitra, na verdade, mas que é tudo isso que está num só comando, como podemos ver aqui, em que vamos retirar qual é que é o utilizador que foi comprometido, com o MI, vamos ver quais é que são as shares que existem e vamos fazer dump de tudo isso, vamos ver qual é que são os IPs, qual é que é o endereçamento, podemos fazer um mapeamento de outros endereços na mesma rede e vamos fazer dump de tudo isto para um share dump.log que depois o adversário, quando vamos ver, vai tentar filtrar de uma forma, mais uma vez, sem usar nenhuma tecnologia maliciosa, de forma a não seja detectado ao retirar toda esta informação da rede. Neste caso desta rede, como dissemos mais uma vez, pode ser toda a nossa rede. O passo final do ataque é então esse, ou seja, tenho acesso à máquina, tenho toda a informação que quis, neste caso a informação um bocadinho da rede, se calhar nas nossas redes, documentos, cartões de crédito, é possível fazê-lo com regex, não é? Sabemos que o cartão de crédito tem sempre o mesmo comprimento, tem sempre a mesma sequência, um bocado de sorte com checksum, portanto é muito fácil para um adversário procurar no nosso sistema de fecheiros documentos que lhe interessam, códigos que lhe interessam, keywords tipo password, infelizmente ainda vemos muito também fecheiros de texto espalhados pelo documento de trabalho, por exemplo, e vai retirar toda essa informação, porque, como dissemos, tem tempo, está no endpoint, não está a usar nenhuma ferramenta que não seja do sistema, portanto vai ser muito difícil de detectar. Finalmente, o último passo, então, é a publicação desta informação. E é aqui que entra mais uma vez o UTM e porque é que é importante ter uma UTM. Pois, nós neste caso temos um EDR, que detecta tudo isto, todos aqueles passos que vimos ali no meio do ataque, mas se não existisse um EDR, não teríamos esta capacidade de perceber os comportamentos. A UTM vai estar a ver tudo o que entra e sai da rede, neste caso, este computador sai da rede, e o adversário que vai fazer é uma coisa que cada vez vemos mais comum também, e que nos temos estado a preparar cada vez melhor para o fazer, é que o adversário, em vez de se ligar a uma máquina maliciosa, um RDP posterior, um SSH posterior, são sempre coisas que a maior parte dos sistemas que já estejam bem trabalhados já estão a detectar este tipo de ameaça. O que muitas vezes não acontece é que são chamadas de API não são detectadas, e é isso que vai ser feito aqui. É uma chamada API do Pastebin, é um serviço de publicação de informação anónima, em que qualquer pessoa chama a API public do Pastebin e coloca um documento com toda a informação que quer publicar. O adversário o que aqui faz é precisamente isso, ou seja, pega naquele fecheiro e publica-o no Pastebin através da API pública do mesmo. Nós, na nossa UTM, temos nas nossas, e também naquelas que operamos, mesmo que não sejam nossas, nós colocamos regras adicionais que nos permitam fazer este tipo de detecção. E é precisamente o que acontece aqui, ou seja, se houver uma chamada pública à API do Pastebin, isto habitualmente só é feito para publicar informação, não é? Nós, quando vamos ao Pastebin, não estamos a chamar a API pública, não estamos a chamar a API pública da nossa rede desta forma. Portanto, se isto acontece é porque alguém na nossa rede está a fazer publicação de conteúdos para o Pastebin. Quando eu digo Pastebin, pode ser qualquer outro serviço do género que se sirva para publicar, para filtrar a informação. Exatamente. E pronto. Desta forma, nós conseguimos detectar, ou seja, com estas duas tecnologias, conseguimos detectar a entrada e a saída, mas também o que se passa dentro da rede. Pois, imaginem que nós não temos o TM. Ok, mas eu tenho um endpoint em todos os nossos computadores, portanto eu tinha detectado aqueles comportamentos, não precisava, porque eu conseguia detectar isto e parar isto antes de chegarmos à fase final do ataque. O que acontece é que muitas vezes nas nossas redes temos fornecedores, temos utilizadores que levam o seu equipamento e nós até permitimos que se liguem à rede, ou seja, temos muitos dispositivos que não controlamos e nos quais não conseguimos instalar o EDR. Portanto, é importante ter a segurança da rede. A visibilidade aumentada. Exatamente, para aumentar a visibilidade que temos sobre a infraestrutura. Claro que tudo isto tem de ser sempre analisado. Por exemplo, o Pastebin, numa organização que não desenvolva código, não vai acontecer. Infelizmente, sabemos que uma organização de produto, uma organização que precise de partilhar informação que até é pública e o Pastebin dá muito jeito, se calhar aí não vamos poder bloquear qualquer post para a API, até porque de certeza que há empresas que vivem desta API e deste tipo de serviços gratuitos. Portanto, a equipa é importante para isso, é uma equipa que consiga ir configurando o OTM, consiga ir configurando o EDR e consiga ir analisando estes cenários e perceber, ok, eu detecto isto, mas eu não quero bloquear, eu detecto isto e quero bloquear. E por isso é que nós acreditamos que o EDR tem de ser então composto não só pela tecnologia, mas também pela configuração e, acima de tudo, pela resposta a incidentes.
na verdade, resposta a alertas que podem não dar um Pelo incidente. contexto Exatamente. que só uma equipa que está envolvida pode oferecer, não é? Exatamente, é isso mesmo. Pois bem, passando aqui um bocadinho a bola ao André também da parte de ciberinteligência, como falámos no início, é ele que leva esta área na empresa. Obviamente que há grandes sinergias, mas há muito para além na ciberinteligência do que alimentar a tecnologia. Se nos puderes falar um bocadinho sobre isso, André? Sim, uma das coisas que nós até já mencionámos inicialmente, que é a questão de existir, por exemplo, o pré-ataque. O pré-ataque mapeia para o cyberconsciente da mesma forma que o ataque mapeia, mas na fase em que o atacante ainda não está, ou seja, antes disto. E se pensarmos neste nosso caso, esta questão do spear phishing, podemos pensar num conjunto de perguntas ou de ações que normalmente os atacantes fazem para que este tipo de ataques do phishing tenham sucesso. Especialmente quando estamos a falar de phishings mais direcionados. Por exemplo, a utilização de um domínio parecido, a utilização de certificados válidos. Portanto, existe uma série de passos que são necessários dar de modo a criar essa infraestrutura, as ferramentas que mais à frente vão ser utilizadas para concretizar o ataque. E uma das coisas que nós no MDR quisemos então incluir, e achamos que faz todo sentido, e que é uma mais-valia numa proteção global, como se quer quando se fala deste serviço de MDR, é adicionar esta capacidade à nossa oferta. Como é que nós fazemos isto? A recolha de informação é um desafio muito grande, ou seja, muitas vezes começamos a partir de informação mais estruturada ou menos estruturada. Por exemplo, mais estruturada, estávamos a falar já do caso dos IOCs, ou seja, dos indicadores de compromisso, o que é que indica que um determinado fecheiro é malicioso ou não. Esses são mais simples, mais diretos, mas também temos, o Gonçalo estava a falar, a questão de monitorizar, obviamente, isto já após uma filtração com sucesso, mas de ser capaz de detectar que houve um leak ou que está a ser posta informação excessiva sobre a organização na internet. Para tal, isso implica, então, fazer um tratamento de informação menos estruturada. Temos ferramentas incluídas na nossa oferta para fazer esse caminho, que nos permitam detectar tanto o leak da informação, como também, por exemplo, e é o exemplo que vou dar a seguir, de detectar que está a ser criado um domínio muito parecido ao nosso e provavelmente vai ser utilizado para enviar um e-mail a fazer-se passar como CEO, a fazer-se passar como um colega, ou seja, alguém em quem nós confiamos, porque sabemos aqui que quando estamos a falar do phishing, e falando do cenário que aqui nós preparamos, quando estamos a falar do phishing, a confiança aqui é o base em que está previsto. E de facto o pré-ataque tem aqui mapeado essa fase, ou seja, a compra dos domínios, a criação dos certificados. Ou seja, é uma questão de nós fazermos esta monitorização, de nós sermos capazes de incluir na nossa monitorização diária, nas nossas ferramentas e na nossa alarmística, este alerta. Ou seja, estamos a antecipar a altura em que temos então a primeira detecção, de forma a que possamos ter uma resposta mais eficaz. Uma das coisas que vemos muito é, então, obviamente, muita gente utiliza o Gmail, o Office 365, portanto, estes são domínios que normalmente são muito utilizados. Também nesta área, muitas vezes vemos também phishings associados aos bancos. O que eu aqui vos trago é apenas um pequeno exemplo que ter retirado da nossa ferramenta interna. Já viram que ela também produzia alguns dos alertas desta stack de MDR, o Portolano. Aqui temos um exemplo de alguns domínios que eu tirei esta manhã que foram flagrados, que foram identificados como sendo potencialmente maliciosos ou de estarem a distribuir já campanhas de phishing. Vemos ali, por exemplo, Office 365, signin.xyz, com a introdução dos novos domínios topo. Esta também foi um problema que aumentou, porque há cada vez mais superfície e é cada vez mais fácil. E dizer primitivamente, vamos comprar os .com, o .org, o .eu, já não serve. Ou seja, já há domínios para tudo. A compra de todos de forma a proteger antes que um atacante o possa usar é impossível e não é de todo economicamente viável. Exatamente.
economicamente é muito complicado, e mesmo a gestão da compra do dia-a-dia. Obviamente também temos aqui outros serviços, temos aqui o caso da Apple, bancos, o exemplo aqui Santander, portanto, podemos perceber que existe efetivamente um grande volume. Isto é uma lista de hoje de manhã, e não estão aqui todos, ou seja, havia muito mais entradas, só para percebermos um bocadinho como funciona esta questão. E então, isto tudo é para também vos explicar um bocadinho como nós vemos o MDR. Normalmente o MDR, quando é apresentado, está muito focado na fase interna. O problema é que quando estamos a falar, por exemplo, da questão da cloud, o interno perde aqui um bocadinho a força. Ou seja, já deixamos de ter a capacidade do TM, estamos a falar muitas vezes de plataformas que poderão fornecer algum tipo de funcionalidades de segurança. Também aqui, por exemplo, falando do Office 365, às vezes por $1, $2, estamos a falar de um aumento bastante significativo daquilo que é as funcionalidades de segurança que são aportadas e que permitem então integrar numa solução destas e ter uma visibilidade muito superior e um grau de confiança na utilização destas ferramentas por parte dos utilizadores muito superior. Portanto, aqui a chave é sempre aumentar a visibilidade. O MDR muitas vezes é dito que há quem diga que é uma stack fechada, que é um conjunto de tecnologias, é aquilo e aquilo mesmo. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o MDR é um caminho, é uma forma de, com os nossos parceiros, os nossos clientes, aumentarmos a visibilidade global e não dizermos que a cloud é proibida ou esta ferramenta é melhor que a outra. Não. É uma forma de garantirmos que temos uma visibilidade completa de todo o processo de uso da informação, ou seja, onde é que está a informação, que dispositivos é que estão, focar muito aqui no fluxo da informação. E o que é que isso nos vai trazer? Isso vai nos dar a capacidade de detectar mais cedo do que aquilo que é habitual um possível incidente de segurança. Com isso, podemos também responder mais cedo. É verdade, ou seja, o que o André está a dizer é bastante importante, porque se nós formos uma organização que tem toda a informação no SharePoint, por exemplo, do Office 365, e dissermos que vamos ter uma UTM a proteger os seus servidores, que o servidor que lá está é a página web, que nem sequer tem conteúdo dinâmico, é uma coisa estática. Portanto, realmente o que o André permite-me frisar é realmente importante termos a capacidade de perceber antes de oferecer uma solução. Então, aquela história das ISOs e do dossiê está aqui, já estão compliant. Não é assim que funciona. Nós temos que perceber o negócio da organização e vocês têm que perceber o negócio da vossa própria organização e adotar a solução de MDR que lhe dá resposta. E isso é exatamente isso, é a visibilidade e também a capacidade de pegarmos na solução e torná-la mais robusta. Se eu decidir usar o SharePoint, ok, eu vou usar o SharePoint, mas se calhar vou proteger o meu SharePoint, vou gastar o tal $1 ou $2, mas depois não vou pôr a informação do Dropbox, porque o Dropbox está ali a jeito e eu até posso instalar aquilo no portátil e no telemóvel. Ou seja, vamos tentar ser consistentes, vamos tentar melhorar no MDR, né? Vamos tentar melhorar a capacidade de detecção e resposta nessa cloud e incluí-la no CIEM, e nos alertas, e na sinergia, e no SOC, etc., para que ela seja de facto segura na forma como nós trabalhamos. Desculpa interromper também. Não, esse foi um contributo importante e para explicar. Ou seja, de forma assim a concluir um bocadinho qual é que é a nossa visão e em que é que nós centramos muito a nossa vontade de melhorar este serviço, é exatamente nessa antecipação. Ou seja, aqui no slide podem ver que nós identificámos ali duas caixas. Sendo que a verde estamos ainda a falar da fase pré-ataque, ou seja, ainda não há interação. Nós sabemos que detectar nesta altura é muito difícil. Às vezes as resoluções também não são as mais simples, mas conseguindo parar um ataque, e este é um dos pontos mais importantes, o Cyber Kill Chain, o que nos diz é que se nós conseguimos parar no delivery, não vai haver exfiltração. Ou seja, não há o impacto nefasto de termos a nossa informação, os nossos dados, os nossos segredos de negócio aí fora, para toda a gente ir ao WeTransfer ou qualquer coisa do género e sacar um documento, um fecheiro com 2 GB, 3 GB, com informação crítica para nós e confidencial. Portanto, este é de facto ali um dos pontos muito importantes e que, especialmente, eu e a minha equipa trabalhamos muito aqui para aportar esta capacidade de detecção mais precoce, mas também o que é que isto nos vai dar? Vai-nos dar a capacidade depois, mesmo já quando nós estamos dentro da rede ou quando acontece alguma coisa, de respondermos ainda mais cedo.
E no fundo é este a nossa grande proposta de valor. Antecipar as ameaças para quê? Para que possamos responder mais cedo, para que possamos ou responder mais cedo, possamos reduzir a quantidade, o impacto, muitas vezes financeiro, que os incidentes de segurança têm nas organizações. E não vale a pena dizermos que que a nossa organização não tem incidentes de segurança, que não temos problemas. Toda a gente tem, escalas são diferentes. O que é importante é garantir que temos então a funcionar uma solução que nos dê a visibilidade e que suporte as diferentes equipas, quer sejam internas, quer seja aqui as nossas do SOC, a dar essa resposta com eficácia. Exatamente. Ou seja, uma possível intrusão na nossa rede não tem de ser o velhinho game over, não é? Ou seja, não acaba aí. Hoje em dia tem de ser, ou seja, nós estamos a virar um bocadinho o bico ao prego, estamos a passar o desafio para o adversário, ou seja, o adversário é que vai ter de conseguir, depois do tal phishing, depois do tal leak de accounts, conseguir fazer alguma coisa com aquilo. Pois as nossas defesas não podem ficar por aí, não podem ficar nessa detecção inicial. Vamos ser capazes lá dentro, ou antes, ou depois, ou seja, tudo isto tem de ser um desafio para o adversário e qualquer ação que ele faça pode poder ser detectada. Esse desafio é que nos vai permitir limitar o impacto dessas mesmas ameaças. Não tenho muito mais a acrescentar ao que tu disseste, André. Resta-nos agradecer às pessoas que, dentro da rede, ou quando acontece alguma coisa, respondemos ainda mais cedo. E, no fundo, é este a nossa grande proposta de valor. Antecipar as ameaças para quê? Para que possamos responder mais cedo, para que possamos ou responder mais cedo, possamos reduzir a quantidade, o impacto, muitas vezes financeiro, que os incidentes de segurança têm nas organizações. E não vale a pena dizermos que que a nossa organização não tem incidentes de segurança, que não temos problemas. Toda a gente tem, escalas são diferentes. O que é importante é garantir que temos então a funcionar uma solução que nos dê a visibilidade e que suporte as diferentes equipas, quer sejam internas, quer seja aqui as nossas do SOC, a dar essa resposta com eficácia. Exatamente. Ou seja, uma possível intrusão na nossa rede não tem de ser o velhinho game over, não é? Ou seja, não acaba aí. Hoje em dia tem de ser, ou seja, nós estamos a virar um bocadinho o bico ao prego, estamos a passar o desafio para o adversário, ou seja, o adversário é que vai ter de conseguir, depois do tal phishing, depois do tal leak de accounts, conseguir fazer alguma coisa com aquilo. Pois as nossas defesas não podem ficar por aí, não podem ficar nessa detecção inicial. Vamos ser capazes lá dentro, ou antes, ou depois, ou seja, tudo isto tem de ser um desafio para o adversário e qualquer ação que ele faça pode poder ser detectada. Esse desafio é que nos vai permitir limitar o impacto dessas mesmas ameaças. Não tenho muito mais a acrescentar ao que tu disseste, André. Resta-nos agradecer às pessoas que dedicaram o seu tempo a ouvir. Qualquer questão, qualquer dúvida, deixamos aqui os nossos contactos. Estejam à vontade para nos enviar um e-mail. Temos todo o gosto de falar convosco e de esclarecer qualquer questão que tenham sobre a bandeira. Obrigado. Muito obrigado.